ajuda de vários historiadores da região. Depois de pronto, esse roteiro serviu como base para 3 escultores gaúchos contarem essa história por intermédio das esculturas. Um dos escultores é o Cristóvão Hullen. Ele esculpiu aproximadamente metade das 80 esculturas. O segundo escultor é o Rogério Bertoldo. Ele esculpiu praticamente a outra metade das esculturas. E uma única obra foi feita pelo escultor Rodrigo de Azevedo. A matéria-prima utilizada é o arenito, que é uma rocha ou pedra de formação sedimentar que nós temos em abundância aqui no Rio Grande do Sul. Foram utilizadas um pouco mais de 300 toneladas dessa pedra para esculpir o parque. O nome Esculturas Parque Pedras do Silêncio surgiu da ideia de que as esculturas, as pedras, estão em silêncio contando a história da imigração. E o projeto está aberto à visitação desde novembro de 2014 e antes foram 4 anos de trabalho, desde a questão histórica, artística e a estrutural. Outro ponto que sempre chamamos a atenção é a forma que esses primeiros imigrantes construíam suas casas, como está exemplificado nessa fachada. Eles utilizavam a técnica enxaimel, que consiste em montar uma estrutura, um esqueleto de madeira, onde essas peças são encaixadas uma nas outras e presas com tarugos de madeira. Então eles não utilizavam pregos. Depois, com os materiais que eles mais tinham à disposição, fechavam as paredes. Aqui representamos um lado com tijolos, do outro lado com pedras, ou ainda de pau a pique, ou adobe. Toda a estrutura do parque foi construída utilizando materiais de reaproveitamento de antigas construções. O grupo vai ser acompanhado por um guia que vai falar um pouco da representação de cada escultura. Agradecemos mais uma vez a visita ao parque e desejamos uma ótima experiência a todos. Muito bem, pessoal. Esse foi nosso vídeo, né? Isso aí. Vamos colocar uma musiquinha para quem vier depois. Esse bichinho tá aí dentro pra nós ver também? O pavão, não. O pavão, eu vou contar o segredo, ele comia todas as nossas flores. Aí teve que doar o pavão, né? Então tá, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Qual é o percurso? A minha parte vai durar meia hora, mais ou menos, tá? Um pouquinho menos, até meia hora de ficar livre e tal, né? Mas o trajeto completo vai durar em torno de 1 hora. Todo o trajeto, tá? Então tá, qualquer coisa volta e senta aqui depois. Se perder, a gente vai buscando um em cada canto. Olha só os peixes. Peixinhos. Branco. Basicamente, a lemoada lá, todo mundo feliz também, né? Basicamente todo mundo. Tem bastante imigração germânica lá também, é uma história que vocês já conhecem, a gente vai falar para relembrar também de maneira um pouquinho mais superficial, não tem por que aprofundar tanto, né? A minha parte da visita guiada, ela vai durar em torno de meia hora, como eu comentei. Depois vocês vão ter um tempo livre para tirarem suas fotos, curtirem, olhar a flor e tudo mais, tá? Então tá, aqui a gente conta a saga dos imigrantes, onde a gente entende um pouquinho mais desde a saída lá da Europa até a chegada aqui no Brasil, como funcionou, né? Isso faz bastante tempo, isso é lá final de 1700, início de 1800, a Europa era um lugar de muitas guerras, né, pessoal? Muitas guerras, inclusive guerras napoleônicas. A gente representou essas guerras com esses soldados aqui no canto superior esquerdo. Junto com essas guerras, também uma época de revolução industrial, então muitas pessoas sem emprego nesse período na Europa. A gente representou isso com uma família, né, uma criança de colo representando o desemprego. Aí vocês imaginem, um lugar com muitas guerras, sem ter o que trabalhar, as pessoas passavam fome, né? Não tinha muita outra coisa que acontecer. Então aqui a gente representou um homem com pratos e panelas vazias representando a fome que essas pessoas passavam. Aí o que aconteceu?
veio esse cara de chapéu. Esse cara de chapéu, ele é um emissário do governo brasileiro, né? Uma pessoa do governo que ia até essas pessoas da Europa e aí convidava eles para vir aqui para a América tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Né? Então assim que eles vinham para cá. A partir do momento que eles resolviam fazer essa viagem, chegava a hora da despedida, né? Pessoal, não vinham todas as pessoas para o Brasil, então eles deixavam para trás familiares, amigos e assim por diante. Aqui a gente representou uma jovem moça dando um abraço na sua mãe. Todo esse olhar de choro, de tristeza que essa mãe carrega, pessoal, é porque ela sabia que provavelmente nunca mais abraçaria sua filha, né? Essas viagens normalmente eram para nunca mais. E aqui ao fundo o pai consolando o irmão mais jovem dessa moça que também chorava a partida dela sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que nas histórias das famílias de vocês aconteceu muito isso, né? De pessoas que não se reencontraram, que se perderam e assim por diante, né? As cartas também não eram muito fáceis, pessoal. As cartas demoravam muito tempo para chegar no destino, né? Eles não tinham WhatsApp naquela... E essa viagem, né? Imagina uma viagem desse tamanho há 200 anos atrás. Como é que eles faziam? Obviamente era de barco ainda, né? Mas eram uns barcos veleiros, né? Eram barcos bem antigos, então acabava demorando muito tempo. Era uma viagem que demorava aí quase um pouquinho mais de 3 meses, tá? 90, 100 dias, dependendo muito do clima. Eles não vinham de primeira classe, né? Eles vinham nos porões desses navios, então eram muitas pessoas para pouco espaço. Eles sofriam muito com doenças infecto-contagiosas, né? Falta de alimento, má conservação de água, adoeciam muito nessa viagem e também, junto com a doença, as pessoas morriam bastante, né, pessoal? Estima-se aí que 11% das pessoas que embarcavam nos navios acabavam morrendo, né? A gente representou a morte com essa pessoa enrolada em panos aqui, né? Essa história vocês também conhecem. Sempre tem uma história na família de alguém que morreu no navio, não pôde ser enterrado, eles enrolavam em panos e atiravam ao mar, né? Isso fazia com que essa morte doesse mais ainda para os imigrantes, né? Porque não podiam enterrar os entes queridos, né? Então isso acabava sendo bem difícil essa viagem também. E a chegada ao Brasil, pessoal, aqui sim, o ano que marca o início da imigração germânica do Brasil, 1824, né, pessoal? Ano que vem a gente está completando os 200 anos de imigração germânica, né? E vamos ter que fazer bastante show para comemorar esses 200 anos. Bora! Aí tem que... Aqui ninguém gosta de show. Ninguém gosta. Ah, então que nem eu também não gosto. Tá? Não gosto de chopp quente. Ah, eu também. Pessoal, aí chegavam no Brasil, só que eles não vinham direto aqui pro sul, né? Eles davam uma passada primeiro lá no Rio de Janeiro, né? A base do Império e tudo mais. Eles pegavam esse barco veleiro, saíam, iam pro barco costeiro, que era um barquinho menor, iam até a terra firme, eles faziam uma espécie ali de quarentena no Rio de Janeiro para se organizar, se recuperar da viagem, para só depois vir aqui pro sul do Brasil. E por que colonizar, pessoal? Por que o governo queria colocar esses imigrantes aqui no sul do Brasil, né? Claro que de graça, assim, né, não ia ser, né? O que eles queriam? As fronteiras sul do Brasil, ninguém sabia muito bem o que era de quem aqui, né? Tinha as colônias espanholas do nosso ladinho, sempre uma confusão, palco de várias guerras também. Então era do interesse do governo colocar os imigrantes aqui no sul do Brasil, colonizar de maneira mais forte e evitar também possíveis invasões de países vizinhos, né? Aqui a gente representou o nosso relevo e a nossa mata, pessoal. Muito mato, o relevo difícil, né? E eles com poucos recursos, né? Pelos machados, picaretas, mas poucos recursos para desbravar essa região. Então por isso que foi muito sofrido, muito demorado, né? Eles não tinham muita estrutura, né? E o caminho da colônia. Aqui a gente explica, porque principalmente a galera mais do sudeste tal, não conhece muito bem como funcionou aqui no sul. Eles primeiro chegavam no Rio de Janeiro e aí depois eles vinham de barco, né, até o sul do Brasil. Eles entravam pela Lagoa dos Patos, né, famosa Lagoa dos Patos. Uma curiosidade, vocês sabiam que a Lagoa dos Patos, por mais que ela se chame lagoa, ela não é uma lagoa, pessoal. Ela é uma laguna porque ela tem contato com o mar. Então eles conseguiam entrar por essa laguna, andavam por ela, por rios, e chegavam aí a 60 quilômetros daqui. Daí facilitava vir a pé ou a cavalo, né? Aqui uma homenagem ao animal, que foi bem importante nesse processo de migração. E uma curiosidade aqui, pessoal. Estão vendo que essa mula, ela está carregada só na largura do lombo, uma carga bem estreitinha. Por que o colono carregava a mula assim? As nossas estradas, num primeiro momento, eram bem estreitas, pessoal. Então, se a mula excedesse muito a largura do lombo em carga, poderia não passar nessas estradas, né? E trancar, enfim. Então, por isso que o colono carregava a mula dessa maneira. Alguma dúvida até agora? Essa estrutura a gente brinca que parece uma manchete de um jornal de hoje de manhã, pessoal. As promessas não cumpridas. Igualzinho. Né? Início de 1800 era assim também. Você lembra desse cara de chapéu que eu falei na primeira escultura?
que era o emissário do governo brasileiro. Qual é que era a missão desse cara? Trazer imigrantes para o Brasil, né? Então, o que ele fazia? Ele prometia coisas legais, pessoal. Ele prometia saúde, ele prometia educação, ele prometia a religião, que eram coisas que eles prezavam. E aí, chegando aqui no Brasil, não era bem assim que funcionava a coisa, né? Então, aqui a gente representou a insatisfação da população perante essas promessas não cumpridas. Pessoal, aqui é uma curiosidade bem regional nossa, porque não é uma cidade se chamar Nova Petrópolis, tá? Isso, na verdade, foi uma homenagem a Petrópolis lá no Rio de Janeiro. Esse cara barbudo representado aqui é o Dom Pedro II, né, que era o imperador na época em que foi fundada a colônia aqui de Nova Petrópolis, em 1858. Então eles chegaram à conclusão de que essa região aqui era muito semelhante a Petrópolis lá no Rio e resolveram fazer essa homenagem, né, chamando de Nova Petrópolis. Aqui nós temos o brasão da cidade. Aqui uma araucária, que é uma árvore símbolo nossa, tem bastante aqui. Uma andorinha, ela é uma ave migratória, então faz uma homenagem ao imigrante também. Aqui fios de luz representando o progresso, a tecnologia. E aqui espigas de milho representando a economia, pessoal, que era basicamente a base da agricultura naquela época. Hoje nós dependemos bastante da agricultura ainda, mas não tanto quanto naquela época, né? Vamos lá. Os gansos participando. Olha que lindo aqui, Rosana. Uhum. Passo das bromélias. Sim. Bem típico um canal lá do Rio de Janeiro que eu acompanho. A mulher que bota bromélia em todas as pedras que tem no sítio. Tô gostando da ideia. Olha o tamanho das folhas de trevo. Uhum. Eu tive aqui bem isso. Ah. Coisa não tinha ainda. É bom voltar e ver que melhorou, né? Olha quanta barba de pau na No árvore. dia que nós viemos, começou a chover, então a gente deu uma corrida. Não Ah, foi sim. nenhuma. Antes disso, duas curiosidades. Estão vendo esses muros de pedra, né? Eles eram super tradicionais antigamente. Por que eles faziam isso? As propriedades aqui tinham muitas pedras. Para conseguir plantar, tinham que tirar as pedras da roça e aproveitar e colocar em algum lugar, né? Então o que eles faziam? Colocavam nas divisas, tanto para demarcar o território, né? Fazer o dividir do vizinho e cercar os animais também, né? Porcos, gado e assim por diante. Na verdade, esses muros, como vocês devem conhecer, eles eram mais baixos, né? Era um murinho aí de 80 centímetros, 1,20 m de altura, não passava muito disso. Esse muro aqui a gente já reconstruiu ele, tá? Reformou, por isso que ele está bem mais alto do que o original, mas o traçado desse muro é original de época, tá? A área foi comprada desde antigamente, quando foi dividido, já era essa linha de divisão, tá? Outra coisa, estão vendo essa barba de pau aqui, né, pessoal? Essa vocês conhecem também. Vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Segundo os biólogos, ela é a menor bromélia do mundo. Sim. Não parece, mas é uma bromélia, né? E ela é um indicador de pureza de ar. Então é uma planta que só se desenvolve em locais que o ar é extremamente puro e úmido. Então a gente fica super contente de ter a planta na propriedade aí, tá? Agora, as profissões. Nós temos o nome da profissão em português e embaixo em alemão. Por exemplo, o agricultor é o Bauer, né? Então a gente vai perceber que muitas dessas profissões são também sobrenomes, né? E de onde que vieram esses sobrenomes? Isso é bem mais antigo do que a imigração aqui no Brasil, né? Vem lá de 1100, 1300, Idade Média ainda. As populações começaram a crescer bastante. E aí o primeiro nome não era mais suficiente para separar essas pessoas. Vários Joãos, vários Pedros e assim por diante. Então o João, que era agricultor, eles começaram a chamar de João Bauer, né? E aí foram virando os sobrenomes que eles trouxeram desde aquela época, né? Então aqui o nosso Bauer, a gente julga que é uma das profissões mais importantes da época e de hoje em dia também, afinal daí que sai o alimento, né, pessoal? E sem alimento, nenhuma sociedade vai para frente. Então é uma profissão bem importante. Com a sua produção, o seu cachorro, aí que nos acompanha até hoje, né? Essa orelha. Muito legal. Aqui nós temos o nosso carpinteiro que é o Zimmermann, né?
Isso. Era uma pessoa responsável por trabalhar com a madeira, nesse caso fazendo uma canga. Você sabe o que é uma canga, pessoal? Não é o que as mulheres usam na praia lá, tá? Usado nos animais. Isso aí, é a canga dos animais, né? Então, normalmente uma dupla de canga, né? O Mineiro e o Barroso, sempre um nome assim, né? E aí, enfim, ele fazia parte da madeira mesmo, fazia carroças também. E outra coisa aqui, o pai passando a profissão para o filho, né? Mostrando a transmissão de conhecimento através das gerações. Para aprender um ofício tinha que ser com o pai, com a mãe, com a avó e assim por diante. Né? E esse cara aqui, o tanoeiro, é um nome meio estranho em português, né? Alemão também não é muito diferente, é o Petir ou Fassbinder, né? O que fazia o tanoeiro? O tanoeiro fazia os barris de madeira, né? E se eu falar pra vocês, barril de madeira, o que vem na cabeça de vocês? Vinho, cachaça, cerveja, né? E eu nem vou julgar vocês, porque eu também penso assim, tá? Sope, né? Só que naquela época, pessoal, é uma das únicas maneiras que eles tinham de armazenar e transportar grãos também, né? Então botava dentro aí o feijão e assim por diante, né? Esse aqui é o nosso tanoeiro. É uma profissão quase extinta já, né? Não tem mais muitos tanoeiros por aí. Tem tantas pedras, que lindo. E aqui nós temos o nosso marceneiro que é o Schreiner, né? O Schreiner também trabalhava com a madeira, mas a madeira já beneficiada em tábuas normalmente, então acabava fazendo mais a parte da mobília da colônia, né? Toda móvel e tal. Qual é que é? Schneider. Schreiner? Schneider. Schreiner. Só que descende também, o Schneider. Ah, daí descende. Schneider. Sim. Isso aqui é um arenisco, que é a mesma pedra que a gente usou para esculpir as esculturas, né? Ela é bem abrasiva, quase como se fosse uma lixa, então gasta o metal e assim vai afiando. E essa plantinha aqui embaixo, pessoal, o que vocês acham que é? O que parece, pelo menos? Parece um repolho, né? Eu ia dizer. E ele é um repolho, na verdade, tá? Ele é um repolho ornamental, pessoal. Então é uma planta de inverno, só se desenvolve no frio e ele é comestível, tá? Só que a gente brinca que ele é caro para comer e ele é bem amargo, tá? Então não vale a pena, tem que ser pra bonito mesmo, né? Aqui, já ia fazer uma salada, né? Ah, mas pra quem gosta de amargo, tá O bom. ferreiro que é o Schmidt, tá? E o Schmidt, teoricamente, a maneira correta de se escrever é que nem tá aqui, ó. Schmidt com ED no final, tá? Daí vocês vão dizer, ah, Gabriel, mas eu conheço um Schmidt com 2 T's, T, Z, T, S, um T só, D, T, e várias maneiras, né? Por que isso foi mudando, pessoal? Imagine há 200 anos atrás, chegava um imigrante que só falava alemão e aí tinha que conversar com um cara lá no Rio de Janeiro que só falava português, pessoal. Essas pessoas nem se entendiam, né? Então o escrivão lá ia escrevendo da maneira que ele achava. Isso foi mudando aí à medida que o tempo foi passando, né? E aqui o ferreiro trabalhava com ferro, obviamente, ferramental, ferradura dos animais e assim por diante. Era ferreiro? Esse aqui é um vinhateiro, pessoal. O vinhateiro é um Winzer, né? O Winzer é a pessoa responsável por plantar e beneficiar a uva também, né? Por mais que essa questão da uva está muito vinculada ao italiano hoje em dia, né? Nós, os germânicos, também tinham a sua produção, né? Então fazia os vinhos, vinagres e assim por diante. Pessoal, comenta uma coisa através dessa cestinha aqui. Isso aí, levava pão e tudo mais. Se eu falo que eu vou comer um Frühstück, eu estou me referindo ao lanchinho, né? Um lanche da tarde e tudo mais, né? Só que na Alemanha, se alguém fala que vai comer um Frühstück, ele está se referindo ao café da manhã, na verdade. Por que essa palavra mudou de significado, pessoal? O colono, enfim, tomava o seu café da manhã, uma cuca, uma linguiça. Olha, correndo atrás do cavalo. Uma cuca, uma linguiça, o que sobrava desse café da manhã, colocava na cestinha e levava para a roça para comer durante o dia, virava um lanchinho. Então o que no primeiro momento era café da manhã, começou a ser chamado de café da tarde, tá? Por isso que o Frühstück para nós hoje é o café da tarde, né? E aqui tem as abelhas, já tá aí trabalhando também, pessoal, olha só. Estão faceiras depois da chuva agora, né? Dá para trabalhar um pouco. Dá pra sentar um pouco também. Vai se esquentar, né? Só aproveitar quando tem um pão. É. Esse aqui é o nosso oleiro agora, o oleiro que é o Tipfer, né? Pessoal, vocês conseguem ver alguma coisa de diferente nessa escultura, não em relação à profissão dela, mas em relação à escultura em si? Um pouquinho mais.
Isso, esse sim, aham. Mas não parece que comeu mais carne de porco, não tá mais Sim, gordinho. sim. O rosto dele meio arredondado, o braço também, pessoal, bem forte. O olho diferente lá. Pessoal, você se lembra que no vídeo tinha uma escultora que fez só uma escultura? Sim. O Rodrigo de Azevedo, ele fez essa aqui. Então a gente vê, a escultura é que nem fazer um desenho, cada um tem a sua maneira de desenhar. A escultura é a mesma coisa, cada escultor tem a ele sua maneira de faz os esculpir, por isso que esse aqui é um pouco mais redondo, Não, assim por mas diante. é- Não parece que essa pedra é outra também, mais Sim, rosinha, assim, parece. né? Isso aqui é arenito também, mas um arenito que foi extraído de outro lugar. Por isso que essa pedra tem outras características, tá? E aqui o oleiro trabalhava com argila, né? Telhas, tijolos, vasilhames. Bom, Feliz é forte, né? Na olaria, né? Sim. A região de vocês lá. Não tanto, né? Eu acho que a família da minha mãe é descendência desse Tupfer. Esse é o sobrenome conhecido, né? O famoso Schumacher, né? Schumacher é abrasileirado, já seria o Schumacher ou o Schuster, né? Qual é que é a diferença de Schuster e de Schumacher? O Schumacher era a pessoa que fazia o calçado, né? E o Schuster era a pessoa que consertava o calçado, né? Por isso que tem duas maneiras de se falar, né? Como no português nós não temos o fazedor e o consertador de calçados, né? É tudo sapateiro, né? Essa era uma pessoa que além de fazer os calçados, também trabalhava muito bem com couro de animais, fazia toda a parte de arreio, selarias dos animais, a atração animal era bem importante, tá? Então ficava com o sapateiro. Então aquele corredor da máquina, né? Sofreu um acidente. Gerber, pessoal. Curtidor, né? O Gerber, né? A gente sempre explica pra galera mais jovem que o curtidor não era a pessoa que ficava lá no Facebook curtindo as postagens, né, pessoal? Curtia couros de animais. Então botava a pele do animal aqui por cima, uma navalha afiada, ele vinha retirando o resto de carne, de gordura que pudesse ter ficado após a esfola do animal e depois curtia esse couro e assim por diante, né? Parte técnica das esculturas, pessoal. Normalmente nossas esculturas levam em média aí 1 mês cada uma para ser feita, pesam em torno de 2 toneladas cada uma, é o peso de um carro popular, pessoal, é bem pesado, e são feitas em um bloco só de pedra. Sempre tem as exceções, né? Aqui são 2 blocos, a parte da frente é um, a parte de trás é outra. Além dela, só nessa escultura gigante lá da família de imigrantes, né? Bem grande lá atrás, ali são mais blocos, ali são 20 blocos de pedra e ela levou 4 meses para ser esculpida. Aquela escultura pesa 25 toneladas, pessoal. É muito peso, né? A gente precisou de 4, 5 pessoas para levar ela para lá. Não muito fortes, né? 4, 5 máquinas, né? É. Esse aqui é o Schneider. O alfaiate é o Schneider, né? Schneider a gente brinca que é o Silva dos alemães, porque é um sobrenome bem conhecido, espalhado no Brasil inteiro, aí todo mundo conhece, né? Então numa época em que comprar roupas prontas não era muito uma opção, se recorreu ao alfaiate, mas vale a pena lembrar que as pessoas compravam seus tecidos e faziam suas roupas em casa também, que era o mais comum na verdade, né, pessoal? A condição financeira não era aquela toda também. Esse é o comerciante. O comerciante também tem duas maneiras de se falar, né? É o Kaufmann ou o Geschäftsmann, né? Então, Kaufmann e Geschäftsmann. O homem dos negócios e o homem que compra, mais ou menos, né? Então aqui o comércio de antigamente, com fumo em corda, baleiro, linguiça, banana e assim por diante, o comerciante fazia essa troca entre os colonos da região e também levava o excedente de produção desses centros para centros maiores trocar por coisas que eles não conseguiam produzir, né? Sal, café, açúcar e assim por diante. O comerciante era bem importante, tá? Esse foi o último espaço que eu acompanhei vocês. Antes disso eu quero explicar o espaço que vem a seguir, tá? Esse aqui é o espaço dos pioneiros. Essas pessoas realmente existiram, todas elas. Elas têm uma foto, uma placa, né, com a foto, um breve histórico, a foto para compararem com a escultura e o histórico para conhecerem um pouquinho mais sobre essa pessoa, né? A pessoa ter mais ou menos histórico não significa que ela foi mais ou menos importante, e sim foi o que a gente conseguiu resgatar de conteúdo sobre ela, tá? Só uma, eu não vou falar sobre todos, óbvio, né? Mas para vocês terem uma noção, o terceiro ali é o padre Theodor Amstadt, que foi a pessoa que trouxe para o Brasil a ideia do cooperativismo, né? Fundaram a Caixa Rural, que hoje em dia é o Sicredi, né? Então a dimensão dessas coisas que eles fundaram, né? Outra coisa interessante, vocês perceberam que ao invés de falar imigrantes alemães, eu falo imigrantes germânicos? Qual é que é essa diferença, pessoal? O que muda entre germânico e alemão? A maioria dessas pessoas vieram antes de 1871,
tá? Que foi quando se unificou, quando virou a Alemanha, né? Então eram outros territórios, era Prússia, Império Austro-Húngaro, vocês vão ver vários territórios nas placas, por isso que a gente chama de germânicos, tá? Outra coisa que é bem interessante comentar, vocês já perceberam ou vão perceber, não existe nenhum rosto feminino representado nesse espaço. E o porquê disso, pessoal? A gente sabe que a sociedade germânica, 200 anos atrás, era bem paternalista, pessoal, como várias outras culturas há 200 anos atrás. A mulher, ela trabalhava tanto quanto, só que ela não tinha o reconhecimento da sociedade naquele período, há 200 anos atrás, e não teve também na história do período, pessoal. A história feminina é extremamente apagada, camuflada, não se tem muitos registros sobre isso, normalmente registro oral, né? Devido a isso, a gente tem uma homenagem à mulher imigrante. Ela está de costas para vocês, vão passar na frente dela depois. Reparem que é uma mulher de pés descalços, representando os espinhos que essa mulher imigrante passou, mas o olhar dela firme e forte, mostrando que era uma mulher extremamente guerreira e batalhadora, tá, pessoal? A gente está trabalhando em questão histórica para fazer um espaço maior, mas está debruçado ainda sobre a questão histórica, que é sempre bem difícil de se encontrar. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação à visita guiada? Tudo certo? Claro, como a noite. Pessoal, tem um livrinho que a gente vende no valor de R$5, tá? Que tem tudo que eu falei, tem as fotos das esculturas, que tá para comercialização lá em cima, se tiverem interesse, está à disposição também. Fiquem bem à vontade, o tempo é de vocês, tá? E qualquer dúvida ainda vou estar lá em cima para a gente conversar. Tá bom, pessoal? Tá bom. Obrigado e bom passeio, tá?